Muito bem, pessoal. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM Digital. Professor Alexandre, e estamos aqui para mais um bate-papo, para mais um momento aqui em que nós vamos desvendar aí o conhecimento da filosofia. E hoje nós estamos na parte 2 da filosofia kantiana. Então, você que ainda não assistiu a aula 1, vai lá, procura o vídeo Filosofia do Pensamento Kantiano, depois você volta aqui de novo na aula 2, a parte 2. E hoje nós temos aqui, a nossa missão nesse momento aqui é conhecer as principais obras do Kant. Já vimos parte do seu pensamento, da sua filosofia, daquilo que ele pensava, da forma que ele colaborou e como colaborou, né? Vimos aí que Kant é um dos mais importantes filósofos da modernidade, ok? Vamos então só retomar alguma coisa aí? Então a aula hoje, né, parte 2 da filosofia do pensamento kantiano. Nós vamos aqui compreender mais alguns elementos, nós vamos também entender aqui os principais objetivos das principais obras do Kant e pensar um pouquinho aqui sobre como Kant colaborou com a ética, como que a filosofia moral foi transformada também por esse grande pensador da filosofia moderna e um precursor aí do iluminismo alemão, portanto. Então, vamos lá. Já falamos que o Kant é um pensador alemão, né? Nasceu na Prússia, que é uma região hoje que pertence à Alemanha. Falamos também que Kant foi responsável por aquilo que foi conhecido como a Revolução Copernicana. O que isso quer dizer? Né? Vamos lembrar lá da teoria lá de Copérnico, de que até então acreditava-se que a Terra era o centro do universo, e depois de Copérnico, então, chegou-se à conclusão, né, assertiva, inclusive, o pensamento kantiano, de que, na verdade, a Terra não era o centro, né? O Sol estava no centro do processo. Então, saímos de um geocentrismo para um heliocentrismo. O que Kant fez na filosofia é muito parecido com isso. Até Kant, o objeto estava no centro. Então, todo conhecimento girava em torno de conhecer o objeto. A partir de Kant, então aconteceu essa revolução, não é mais o objeto o centro, agora é o sujeito que passa a ter importância. Então, é o sujeito que determina o conhecimento e não o objeto. O sujeito passa a ter uma missão muito importante na filosofia kantiana. Nós vimos também que Kant, com a sua filosofia, ele supera essa questão do dogmatismo filosófico e do ceticismo filosófico. Isso quer dizer, havia um grupo que achava que era impossível conhecer o objeto, certo? Conhecer a coisa em si. Esses eram chamados, então, de céticos. Outros acreditavam que era possível conhecer a coisa em si. E esses eram chamados de dogmáticos. O Kant, então, ele chega a uma conclusão que para nós aqui é fantástica. Ele vai dizer o seguinte: podemos conhecer, mas não conhecemos tudo. O Kant vai separar, então, o nômeno do fenômeno. O que é possível conhecer está na dimensão do fenômeno. E aquilo que não é possível conhecer está na dimensão do númeno. Então, há coisas que são impossíveis de conhecer a coisa em si, mas podemos ter acesso à coisa como ela aparece para nós. Então, só essa frase aí para a gente poder compreender. Só conhecemos o que é possível ser conhecido. Né? Parece ser muito óbvio, mas para chegar a essa conclusão, Kant precisou superar toda uma tradição que havia sido construída até então. O Kant também é responsável por essa obra chamada O que é o Esclarecimento, ou O que são as luzes, e isso é entendido então como o precursor desse período chamado iluminismo, né? Como que Kant entende, compreende que o sujeito moderno, né, deve ser, ou que deve ser esse século das luzes, ou que deve ser as luzes do conhecimento, quando ele vai trabalhar a ideia de que o sujeito deve agir por si só, no uso público da sua razão, e não ser tutorado. Então, o sujeito deve ter autonomia e não heteronomia. Vimos isso na outra aula, ok? Com isso, então, Kant vai propor também a, a, a ideia do idealismo transcendental. Ele formula essa forma de pensar e de conhecer. Para Kant, o conhecimento é obtido com base na percepção daquilo que ele chamou de coisa em si, ou seja, é a percepção, é o fenômeno do conhecimento e não a coisa em si. O que isso, para poder a gente entender um pouquinho aqui melhor e ficar claro para você, a gente precisa entender o seguinte: ok, eu conheço a partir dos dados empíricos que eu recebo do objeto observado. Porém, há, a priori, a possibilidade desse conhecimento. Isso são as formas do conhecimento. Então, eu só conheço porque existe, antes do próprio conhecimento, capacidade de conhecer.
Isso é muito interessante. Isso, então, fica conhecido como o idealismo transcendental kantiano. Bom, é importante, então, agora a gente conhecer as principais obras desse filósofo iluminista aí. São 4 as principais obras. Ele tem uma produção muito extensa, mas a gente vai ficar em 4 obras aqui principais. Então, a Crítica da Razão Pura, ele escreve primeiro em 1781, depois ele faz uma revisão 6 anos depois. A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é uma obra que é escrita em 1785 e vai basear a próxima obra dele, que é a Crítica da Razão Prática. Então, a próxima obra do Kant é baseada nessa obra anterior. E a Crítica do Juízo Estético. Então, nós vamos conhecer as principais obras do filósofo Kant. Ou seja, ele tem uma obra muito extensa, mas é claro que tem aquelas principais, aquelas que ele vai abordar a questão aí que é conhecida como os 3E, né? Então vamos aqui rapidinho pegar epistemologia, ética e estética. Então, nessas 3 obras, são 4 obras, mas as 4 obras elas vão abordar esses 3 temas aí importantíssimos, que são as grandes áreas da filosofia. Então, só retomando, epistemologia, que é a teoria do conhecimento, ética, está no campo da filosofia moral, e estética, que também vai ser um ponto importante da filosofia kantiana, e daí para frente também vai ser objeto de vários outros filósofos que vão abordar também e discorrer o pensamento deles sobre essas áreas. Então, vamos lá, Crítica da Razão Pura, a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que ele lança algumas ideias, depois trabalha essas ideias de maneira mais acentuada na Crítica da Razão Prática, e a Crítica do Juízo Estético, que também é a última obra dele. Então, podemos ver aí, tirando a fundamentação da metafísica dos costumes, as 3 obras, todas elas começam com a crítica. Então, a filosofia kantiana também é conhecida como criticismo, porque há aqui, no Kant, uma crítica à própria questão do conhecimento e como vinha sendo trabalhado até então. Na Crítica da Razão Pura, que é essa obra importantíssima, que tem, né, uma primeira edição em 1781, depois Kant corrige algumas questões e publica de novo em 1787. Kant tinha como objetivo mostrar os limites do conhecimento humano sobre o mundo e a nossa capacidade de apreensão. Então, como o próprio nome já sugere, Crítica da Razão Pura é uma análise sobre o que é possível conhecer, né? Como conhecemos e o que é possível conhecer. Nesta obra, Kant separa os domínios da ciência e da ação. O conhecimento se constrói, portanto, a partir do fenômeno que alia a intuição sensível ao conceito do intelecto. Mais uma vez, ele tentando juntar aquelas 2 correntes lá do início da modernidade, né? Tanto os empiristas quanto os racionalistas. Então, assim, são as categorias lógicas que constituem os objetos, permitindo que possam ser conhecidos de forma universal e necessária. Kant vai unir essas 2 correntes, tanto a do empirismo quanto o racionalismo. A próxima obra, nós também vamos fazer uma abordagem aqui bem geral, ok? Panorâmica da obra. Imagina que você está vendo uma visão panorâmica da obra, ok? Quem tiver uma curiosidade maior um pouquinho, vai lá e lê as obras do Kant, né? A obra é um dos escritos mais importantes do Kant, sendo considerada por muitos filósofos a mais importante obra já escrita sobre moral. Então, Kant agora ele busca racionalizar o comportamento moral, buscar razões e questões racionais para poder basear o comportamento moral dos indivíduos, buscando uma lei universal para o comportamento moral. Então, o que é abordado nessa obra? Qual o critério regulador por excelência da conduta humana? O que regula, no final das contas, a conduta humana? Aí a outra questão que é abordada é qual o princípio fundador a priori a partir do qual a moral pode ser estruturada. Então, existe, né, um princípio fundador a priori no qual a moral pode ser estruturada. É isso que o Kant tenta responder com essa obra muito importante. Que depois, aí também nessa obra, ele delimita as funções da ação moralmente fundamentada e apresenta os conceitos como imperativo, categórico e boa vontade, que ele vai trabalhar de novo no próximo obra que a gente vai apresentar. Mas só para a gente entender, o imperativo categórico e o conceito de boa vontade. 2 coisas, aí tem uma frase dele que fecha essa ideia. 2 coisas enchem a alma de crescente admiração, abre aspas aí para o Kant, né? E respeito. Quanto mais intensa e frequentemente o pensamento dela se ocupa, o céu estrelado sobre mim
e a lei moral dentro de mim. Então, pesquisar, vamos lembrar que a formação do Kant é toda na metafísica, e era muito importante para ele compreender como que a moral estava estruturada dentro das pessoas, dentro do indivíduo. Por que que os indivíduos tinham um comportamento moral? Portanto, nessa obra ele vai amarrar todas as ideias, né? Aquilo que ele levantou lá na obra anterior da fundamentação da metafísica, ele vai amarrar agora na razão prática em 1788. É a segunda das três críticas. Ele dá continuidade à sua investigação crítica acerca dos princípios da moral, então iniciada lá com a publicação da Metafísica dos Costumes. Kant analisa as condições de possibilidade para uma moral com pretensão universalista. Apresenta mais uma vez o imperativo categórico, daqui a pouquinho a gente vai ver direitinho esse conceito, de forma da lei moral para uma vontade imperfeita. O imperativo categórico é agir de tal modo que a máxima universal da atuação possa valer como lei. O Kant, então, começa a perguntar como que deve ser um comportamento moral adequado. Segundo esse pensador, o comportamento moral adequado é aquele que possa ser feito por todas as pessoas, em todo momento, aliás, por todas as pessoas simultaneamente. Se esse comportamento puder ser feito, elevar ao máximo, né? Nós estamos aí num planeta com mais de 7 bilhões de habitantes. Então, vejam, se um comportamento pode ser considerado moral quando se todas essas pessoas estiverem ao mesmo tempo praticando essa ação e mesmo assim ela continuar sendo uma ação válida e aceitável. Então, só é um comportamento moral quando eu faço aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. E o Kant vai então chamar isso de imperativo categórico, porque ele vai dizer que é um deves porque deves. Ou seja, não existe uma explicação pelo que fazer aquilo. Eu devo fazer porque eu devo fazer. É um fim em si mesmo e não um meio para atingir um outro objetivo. E aí ele vai separar o agir conforme o dever do agir por dever. Então ele vai dizer que o comportamento moral é o agir por dever. É o deves porque deves. E não agir conforme o dever. O agir conforme o dever, o sujeito ele agiu por conveniência, mas não porque ele se sentiu moralmente obrigado àquela ação. Esse seria o comportamento moral, segundo Kant. Olha aí, a gente tem alguns tipos de ação lá. Por dever, age por puro respeito à lei moral. Conforme o dever, age por interesse ou inclinação, mas conforme o dever. Não é errado, mas é o sujeito que age por conveniência. E contra o dever é o sujeito que já não age mesmo de acordo com a norma moral. Olha lá, o por dever teria a moralidade. O agir conforme o dever é a legalidade. Ou seja, muitas vezes o sujeito não quer, ele não sente nenhuma obrigação interior e autônoma de cumprir determinada regra moral, mas ele entende que aquilo é uma lei e precisa ser obedecida. Então o sujeito não agiu por dever, só agiu conforme o dever. E a contra o dever está na ilegalidade de fato. Bom, quando a gente age por dever, é uma ação boa. Quando a gente age conforme o dever, é uma ação louvável, mas não é de boa vontade, né? É um meio. Eu estou agindo daquela forma porque eu tenho um outro objetivo. E contra o dever é uma ação lá. E a gente tem então um dilema aí kantiano interessante. Olha só. Então você tem um sujeito que tem uma filha e a filha está doente, ok? Olha lá. Quando ele age por dever, e o dilema é que ele precisa de um remédio e não tem dinheiro, ok? Então vamos entender aí segundo o pensamento do Kant. O sujeito não rouba o medicamento, ele está agindo por dever porque ele tem uma lei moral dentro dele que mesmo que a filha está precisando do medicamento, mas roubar não é algo que ele faça porque ele entende que aquilo não é legal. Então roubar não pode ser uma lei universal. Por que não pode ser uma lei universal roubar? Porque eu sei que roubar é um comportamento negativo e eu não vou querer que alguém me roube também. Então não pode ser uma lei universal. Não pode se levar o roubar à máxima universal. Todas as pessoas ao mesmo tempo fazendo. E aí vejam, por mais que ele vai deixar a filha em situação difícil, é uma ação boa, pois é determinada por uma boa vontade. O sujeito não tem coragem de fazer aquilo porque ele sabe que aquilo é errado. Então, ele deixou de pegar aquele remédio, de roubar aquele remédio, mas foi uma ação boa, porque ele agiu conforme a moral. É um deves porque deves. Agora vamos entender o sujeito que é em conformidade com o dever. Olha lá. Ele não rouba também o medicamento. Ele também não vai roubar.
Mas ele não vai roubar, não é porque aquele comportamento é um comportamento moral e que ele entende ser o correto. Ele não vai roubar porque ele tem medo de ser preso. Então, a ação é boa, mas não é, mas é movida por medo. Não é por boa vontade. O sujeito só não fez porque ele ficou com medo de fazer aquela ação. E agora, contra o dever seria como? Olha lá, ó, rouba o medicamento. O sujeito rouba o medicamento, ele salva a filha, mas a ação é má, por mais que tenha uma consequência boa. Porque nós não podemos levar isso a uma máxima universal, porque alguém vai ficar prejudicado. Então, é só para a gente entender um pouquinho aí de como Kant compreende a, a questão da ética e da fundamentação da moralidade. O que seria, então, aí é importante a gente pensar sobre o imperativo hipotético e o imperativo categórico. O que seria, então, um imperativo hipotético? É aquela ação que pode ser boa, mas ela é apenas um meio para atingir um outro objetivo. Por exemplo, o sujeito que quer estudar apenas por um objetivo prático, pragmático, para passar no concurso, para passar numa prova. Isso seria para Kant um imperativo hipotético, porque o sujeito está fazendo conforme o que deve ser feito, mas apenas por um objetivo, é um meio. E o imperativo, portanto, categórico é aquele que o sujeito jamais pode desobedecer. O imperativo categórico vamos usar o mesmo exemplo do estudo, é o sujeito que não consegue viver sem estudar, que quer estudar o tempo todo e não tem uma justificativa para aquilo. É um deves porque deves. Né? Ele sente, é um fim em si mesmo, não é um meio para atingir um outro objetivo, correto? O sujeito compreende que aquela norma é o adequado, que aquele comportamento é o adequado e não apenas como um meio para atingir um outro objetivo, seja ele qual for. E, portanto, chegamos à última obra do Kant, que é a Crítica do Juízo Estético. Bom, essa obra, Kant busca, além da razão, e investiga os limites daquilo que podemos conhecer pela faculdade de julgar. Que leva em consideração não apenas a razão, mas também a memória e o sentimento. É o que na filosofia a gente conhece como estética, como que cada sujeito entende aquilo que é belo, aquilo que é bom. Então, nessa obra ele vai criticar até essa percepção do belo, de como que as pessoas compreendem e entendem o que é bom e o que é belo. Bom, então agora a gente vai fazer aqui, ó, o Kant é um dos queridinhos do Enem, ok? Sempre, hora ou outra, tem uma prova lá cobrando alguma questão desse filósofo importantíssimo. Então, nós vamos exercitar, né, esse músculo importantíssimo agora aí. Como que Kant é cobrado no Enem, ok? Tem uma questão aí pra gente. Caiu lá no Enem de 2012. Ó, esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é ocupado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso do seu próprio entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outro. Tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza já muitos libertou de uma condição estranha, continue, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Vamos ver o comando da questão, então? Ó, Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa: alternativa A reivindicação da autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. B, o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. A imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma. A compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. E a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Qual alternativa você acha que estaria correto aí? A, B, C, D ou E? Qual você marcaria? Então, como eu já sei qual é a alternativa correta, eu vou eliminando aquelas que a gente já de cara percebe que está errado. Essa é uma das dicas para você mandar bem na sua prova lá. Então, elimina aquelas que você de cara já percebe que não é. Então, aí ó, a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Bom, não é disso que ele está. Ele não está trabalhando a emancipação da subjetividade humana no texto. Ele está falando sobre o esclarecimento e o que é o esclarecimento. Como que o sujeito deve fazer
para agir de maneira autônoma e se esclarecer. Alternativa D. Por que não é a D? Porque ele não está falando de verdades religiosas. Ele não está abordando nesse texto verdade religiosa. Pelo contrário, ele tá estimulando as pessoas a se esclarecerem e caminharem com suas próprias pernas, ok? A imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma. A palavra heterônoma já faz com que a gente também descarte a alternativa C, porque no texto ele está abordando sobre autonomia, e a autonomia é diferente de heteronomia. Autonomia, a minha lei, a minha norma, ou norma interna. Heteronomia, a norma externa, a norma de outro. Alternativa B, o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante de verdades eternas? Não. Kant também não está falando de verdades eternas aqui, porque esse vai ser um linguajar aí lá da filosofia medieval, patrística, ou até mesmo da escolástica. Então, resta para a gente aí a alternativa A reivindicação de autonomia de capacidade racional como expressão da maioridade. Quem é o sujeito maior? Né? O sujeito autônomo. E o sujeito autônomo, portanto, é aquele sujeito que consegue agir com suas próprias condições, que age de maneira autônoma e age por conta própria. Ok? Mais uma questão aí caiu no Enem de 2013. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Ou seja, desapareciam, né? Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos deveriam regular pelo nosso conhecimento. Na crítica da razão pura, tá? Esse trecho aí. E Kant está falando sobre o quê? Sobre aquele fenômeno que aconteceu lá, utilizando a metáfora do Copérnico. Então vamos ler o comando da questão. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana da Filosofia. Nele, encontram-se duas posições filosóficas que assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. B. Defende que o conhecimento é impossível, restando-lhe somente o ceticismo. C. Revela uma relação de interdependência entre dados da experiência e a reflexão filosófica. D. Aposto no que diz respeito às tarefas da filosofia na primazia das ideias em relação aos objetos. E refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Você marcaria A, B, C, D ou E. Aí quando Kant está falando então sobre aquela questão de quem regula o conhecimento. É o objeto que determina ou é o sujeito que determina o conhecimento? Então, sabendo o pensamento kantiano, a gente pode então tentar eliminar algumas questões e ficar com aquela correta. Ele defende que o conhecimento é impossível? Kant? Não. Ele fala o seguinte, que é possível. Não conhecemos a coisa em si, mas conhecemos o fenômeno, como a coisa se apresenta. Revela a relação de interdependência entre os dados da experiência da reflexão filosófica. O que seria interdependência? A dependência entre duas partes. Como os dados da experiência, esse texto revela isso? Será que é disso que Kant está falando nesse texto? Também não. Alternativa D. Aposto no que diz respeito às tarefas da filosofia na primazia das ideias em relação aos objetos? Será que é isso que Kant está dizendo? Ele está afirmando o racionalismo em detrimento do empirismo? Na verdade, ele junta essas duas concepções e não afirma uma em primazia a outra. Refuta-se mutuamente quanto à natureza do conhecimento? São ambas recusadas por Kant? Não. Kant não recusa, pelo contrário, como eu acabei de falar, ele vai fazer as duas questões dialogarem. Então, sobra para a gente aí mais uma vez a alternativa A. Assume pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento, porque um dizia que o conhecimento estava no objeto e a partir de Kant, então, há uma revolução e o conhecimento está no sujeito. Bom, pessoal, a nossa aula sobre a filosofia kantiana, ela fica por aqui. Então, nós temos 2 vídeos aí do Kant. Se ficou com alguma duvidazinha, volta lá na primeira aula, depois vem aqui na segunda aula de novo. Eu tenho certeza que vai ajudar você a mandar bem na sua prova. Você vai fazer uma boa prova. Kant é um pensador
um dos principais para a gente poder entender a filosofia da modernidade e, com certeza, você seguindo as nossas dicas aí dos principais conceitos, as principais obras desse pensador, você vai mandar bem. Valeu, galera. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula. Daqui a pouco a gente está de volta, beleza?